Formado em Direito, com mestrado em Gestão e Avaliação Educacional, ele foi secretário de Educação do Estado do Amazonas, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, integrante do CNE e ministro da Educação no governo Temer. Participou da reformulação do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular, documento que regulamenta a aprendizagem essencial para os diversos níveis de ensino, infantil, fundamental e médio. Em janeiro, assumiu a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem a maior rede de ensino do Brasil, com mais de 5.000 escolas, 3.700.000 alunos e cerca de 140.000 professores em atividade. À frente da secretaria, lançou o programa Inova Educação, que prevê maior carga horária e novas disciplinas para 2 milhões de alunos da rede estadual. O Roda Viva recebe hoje o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares da Silva. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com o secretário Rocieli Soares, convidamos Mozar Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna e integrante do Conselho Nacional de Educação. Hubert Alqueres, presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Renata Cafardo, repórter especial e colunista de Educação do jornal O Estado de São Paulo. Camila Pereira, diretora de Educação da Fundação Lehman. Evaldo Novellini, diretor de Redação do Diário do Grande ABC. Antônio Góes, colunista do jornal O Globo e presidente da Associação de Jornalistas de Educação. Também contamos com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista da balbúrdia, Paulo Caruso, hoje de óculos escuros para se proteger do excesso de brilho dos nossos convidados. Boa noite a todos. Secretário, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor foi ministro de Educação, não é, durante o governo passado, então eu queria saber como o senhor está vendo esse momento, né, em que o Ministério de Educação anuncia cortes aí para a faculdade, para as universidades, uns dizem 30%, o ministro diz 3%, né, corte, é contingenciamento, mas de qualquer maneira os estudantes, os professores já programam uma grande reação, uma manifestação para quarta-feira. Como o senhor vê essa situação? Eu acho que, primeiro, boa noite, é um prazer muito grande, uma grande honra poder vir no Roda Viva. Eu que sou um telespectador que sempre acompanha este programa maravilhoso, poder ter a oportunidade de falar aqui. Eu gosto de olhar a foto um pouquinho mais distante, né? A educação vive um momento importante no país ao longo dos últimos anos. A gente construiu uma base nacional comum curricular, discute formação de professores, está buscando encontrar alguns caminhos para o ensino médio, que é um grande desafio. E, lógico, vivemos um momento de dificuldade econômica. E eu sempre, em todas as oportunidades que tive, sempre defendi que nós precisamos de mais recursos para a educação, vou sempre defender isso, mas também precisamos de uma gestão melhor dos recursos que nós temos na educação. Eu acho que a forma de comunicação, tem muita coisa que está rolando que não é um corte, é um contingenciamento. Essa situação, ela é sempre delicada no Brasil, porque nós precisamos de mais recursos na educação e mais recursos para a educação básica, de preferência. Acho que o momento do Brasil requer um cuidado com a administração dos recursos financeiros, mas a gente precisa avançar sem cortar dentro da educação. A gente vai começar nossas perguntas aqui com a Renata e seguindo essa ordem. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O senhor acha que o MEC, a educação, poderia ter sido poupada desse contingenciamento por ser uma área estratégica, que o senhor acabou de dizer que precisa de mais recursos, não apenas mais gestão? Daria para poupar o MEC? O senhor, com a experiência que o senhor tem como ministro, e que efeitos o senhor vê nas universidades federais, que o senhor também conhece tão bem, tendo sido ministro, desse corte de 30%?
Bom, creio que, em primeiro lugar, poupar 100% num contingenciamento desse tamanho seria praticamente impossível pelo tamanho do Ministério da Educação. Primeiro que a gente não pode falar em corte. Eu acho que precisa ficar muito claro que se trata de um contingenciamento e que se a economia melhorar, a gente vai ter esse recurso de volta. É importante para o Brasil que Mas o as recurso projeções são cada vez mais pessimistas para a melhora da economia. Mas eu sou um otimista, quero crer que a gente vai superar, vai aprovar reformas que são necessárias e que o Brasil vai avançar. É importante, porque se a gente ficar nessa crise, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vai sofrer e de todas as secretarias de todos os estados. Então, para a gente é importante que a economia melhore para o bem do professor, do aluno, das redes, enfim. Mas mesmo que não pudesse ser poupado, talvez a forma de fazer o local, como escolher o que fazer, isso é sempre muito importante. Nós passamos por momentos onde tivemos contingenciamento e depois conseguimos descontingenciar. Aliás, quando o ministro Mendonça, à época, assumiu o ministério, tinha 5 bilhões lá de recursos contingenciados que foram sendo recuperados ao longo do tempo. Mesmo na nossa gestão, nós concluímos o ano passado, por exemplo, sem contingenciamentos na educação. Mas agora, se é necessário enfrentar esse momento, que enfrentemos, mas o governo precisa sempre colocar a mão pela prioridade na educação, que eu acho que é fundamental. Mozart. Bom, ministro, indo mais para São Paulo, boa noite a todos. O senhor, há uma semana, lançou um importante programa para a educação de São Paulo. Não é o Inova Educação, um programa que empurra a fronteira da educação, mas ele está substancialmente direcionado para a rede estadual. Como o senhor vê a possibilidade de que esse programa possa também chegar aos municípios? Porque eu já fui também secretário estadual, como o senhor também já foi lá no Amazonas, e eu entendo que o secretário de Educação, o papel dele não é apenas gerir a rede estadual, mas gerir a educação do Estado. Como é que o senhor pensa trabalhar o regime de colaboração com os municípios, né, particularmente a própria capital, São Paulo, para que a gente possa ter uma educação que, na verdade, seja colaborativa, uma educação que tenha acesso a benefícios importantes do ponto de vista tanto do desenvolvimento curricular, como também da formação dos professores para o Estado de São Paulo. Ou seja, São Paulo sempre andou muito distante entre a rede estadual e as redes municipais. Eu acho que, pela sua experiência como ministro, como o senhor imagina que pode trabalhar esse regime de colaboração com os municípios paulistas? Bom, Mozart, essa é certamente uma frente de trabalho muito importante, é prioridade, tanto eu com alguma experiência que tenho, como o professor Haroldo, que é o nosso secretário executivo, que foi secretário de Educação no Estado do Espírito Santo, que é um grande profissional, e todas as práticas que a gente tem visto, é impossível a gente construir uma educação que realmente transforme uma unidade da federação sem fazer isso em parceria com os municípios. Não dá para a gente mais ficar falando da rede estadual e da rede municipal. A criança que mora lá no município, ela é daquele município. Se ela vai aprender de uma escola municipal ou em uma escola estadual, interessa menos, interessa que a rede pública consiga dar a oportunidade para essas crianças. Essa preocupação é muito forte para a gente. Nós estamos trabalhando muito para desenvolver o Sistema Paulista de Educação. A gente aguarda que avance o SNE, o Sistema Nacional, que está parado, a discussão lá no Congresso, quem sabe volte a avançar. Trabalhei muito em relação a isso, mas em paralelo nós estamos aqui no Estado trabalhando junto com a União dos Dirigentes Municipais de Educação, buscando aproximação com os municípios para que a gente avance verdadeiramente num regime de colaboração. Regime de colaboração não é só fazer convênio para transporte, convênio para merenda escolar, é sim discutir a alfabetização, como que o Estado pode dar suporte e como o próprio município dá suporte para as nossas escolas, como que o planejamento disso pode ser feito em conjunto. Estamos avançando muito na construção do currículo, né? São Paulo está nesse momento com o currículo no Conselho Estadual, queremos aprovar com a maior brevidade possível, mas um documento de qualidade construído pelas mãos dos municípios e pela rede estadual, que juntos vão ter o currículo paulista de educação, que vai ser uma grande iniciativa. Mas São Paulo, capital, já
tem o currículo dele. Mas a gente vai conversar com eles. Como é que a gente vai fazer para alinhar isso? Eu acho que o currículo de São Paulo, por exemplo, inclusive tem servido como uma referência em muitos aspectos para que a gente possa avançar. O currículo da cidade de São Paulo tem coisas boas que a gente está olhando. Aliás, o Inova Educação que você citou também está olhando para experiências importantes, como trazer tecnologia, como a brilhante professora Débora Garofalo tem trazido como exemplo para o Brasil e para o mundo, uma das 10 melhores professoras do mundo, eleita recentemente, e é uma referência. Então, casar aquilo que São Paulo já tem, a cidade, junto com aquilo que a gente está construindo, acho que é super possível, estamos abertos e é fundamental. Essa estratégia, ela é uma das principais. Não tem como construir educação de verdade nesse estado se não for junto com os 645 municípios. Camila. Secretário, boa noite a todos. A gente tem hoje várias pesquisas e muitas experiências importantes aí mostrando que um elemento chave hoje do sucesso de políticas é o engajamento das pessoas que estão na ponta implementando essas políticas, né? E a rede de educação de São Paulo tem tido desafios nesse sentido nos últimos anos, né? Uma rede muito grande e que tem um histórico de alguns enfrentamentos com os professores, alguns enfrentamentos com os alunos, como a gente viu mais recentemente até no caso das ocupações. Chegando na secretaria agora e propondo, né, um pacote de mudanças para a rede, como o senhor está propondo, como que o senhor vê essa questão da comunicação com os professores e quais são as medidas que a sua gestão tem tomado ou está planejando nesse sentido de engajar quem está na ponta realmente fazendo essas mudanças que o senhor está propondo? Essa é sempre uma pergunta interessante para um estado como São Paulo, né? A gente está falando, e é lógico que é necessário ouvir o estudante, ouvir o professor. É uma rede de 250 mil colaboradores. A Secretaria de Educação, se fosse uma empresa, seria a terceira ou a quarta empresa do mundo em número de funcionários. Então, há uma complexidade. Como que eu ouço? 3,5 milhões de jovens. Não existem redes nesse mundo que sejam desse tamanho. São pouquíssimas, talvez. Então, como ouvir e engajar o estudante? Eu acho que o primeiro passo que a gente tem buscado fazer é ler, entender tudo aquilo que passou. Acho que tem uma história importante, mesmo os momentos mais difíceis, quando daquela discussão da invasão das escolas, da reorganização, aquilo foi uma mensagem clara e importante que a gente precisa estar próximo. Nós temos ouvido, conversado quase que semanalmente com o sindicato, temos ouvido especialmente a representação dos movimentos estudantis em todos os nossos processos, mas isso ainda não é o suficiente. Então, fizemos seminários, encontros entre professores, alunos, para ouvir questionários. Por exemplo, a gente lançou agora, somente o questionário que a gente lançou, já temos quase 200 mil questionários respondidos por alunos da rede estadual de São Paulo, ouvindo sobre uma diversidade de temas, inclusive da infraestrutura, que é desafiadora no estado de São Paulo, mas como que a gente chega e aonde a gente chega, que escola é essa que a gente quer para os nossos jovens. Então, o grande desafio é, nós precisamos ouvir e como ouvir. E eu acho que não há uma bala de prata para isso. O que nós precisamos é a todo instante estar ouvindo e buscando com isso engajar o jovem. Uma coisa importante que nós acreditamos no engajamento: nós não estamos buscando as soluções fora, a gente está aprendendo com as coisas de fora. Mas a gente, por exemplo, no Criar o Inova, que o Mozart perguntou, a gente estava falando de pegar grandes experiências da rede. O que está funcionando na escola de tempo integral, que é uma referência? Então, são os alunos que estão contando o que é ter projeto de vida, o que é ter uma disciplina eletiva, por exemplo, que é o que a gente está tentando trazer para toda a rede de São Paulo. Isso também gera engajamento, porque aquilo ali já é feito pelo professor da rede, feito com alunos da rede, e essa formação de pares, essa formação entre alunos falando o que acontece é fundamental. São Paulo tem exemplo em soluções praticamente para todos os problemas e a gente está querendo dar luz a isso, acho que ajuda muito no engajamento. Antônio. Secretário, a gente sempre pede na educação continuidade das políticas públicas. E para facilitar essa continuidade, um cenário perfeito é você ter o mesmo partido, o mesmo grupo político no comando, né, por mais tempo, né, de um governo, do município.
Aqui em São Paulo, a população elegeu por 7 vezes o mesmo partido, PSDB, no governo. No entanto, quando a gente olha para as políticas da Secretaria de Educação, a gente vê uma diferença muito grande no perfil dos secretários, descontinuidade de políticas públicas, e São Paulo, que é o estado mais rico da população, da federação, deveria estar em primeiro lugar em qualquer medição da educação, está longe disso, está perdendo, inclusive, para estados mais pobres. O senhor que chegou agora, está há 5 meses no cargo, o que falta a São Paulo? Qual é o problema de São Paulo que, mesmo tendo continuidade no governo, não consegue traduzir isso em continuidade de política pública que coloque São Paulo na liderança dos rankings educacionais? Bom, primeiro, concordo que São Paulo tem um grande desafio e deve liderar a educação no Brasil. Deve liderar pelas condições, é um estado locomotiva na economia, tem plenas condições de fazer isso, tem um corpo de professores muito bons, tem alunos que, engajados, podem ter resultados incríveis. Então, é natural e a gente sempre espera isso de um estado como São Paulo. E aprendendo também com os estados. O fato de ter o mesmo governo não significa que tenha a mesma linha, mesmo perfil de gestão. E continuidade, sim, ela é importante, mas não continuidade por continuidade. Eu acho que aqui tem que ter uma questão de maturidade de continuar sempre aquilo que funciona. São Paulo tem boas referências em determinadas áreas, como, por exemplo, a própria construção curricular. Sempre foi algo importante no estado de São Paulo. Desenvolvimento de materiais como ler e escrever, que sempre foi referência. E apesar da sua grandiosidade nos números que nós temos, São Paulo cresceu ao longo desse tempo, não cresceu na mesma velocidade do que outros estados, talvez pelo desafio desse tamanho, de encontrar. Agora, o maior desafio que nós temos, no meu entender, é esse engajamento de uma rede desse tamanho, é mostrar para o jovem que a escola faz sentido, seja qual for o projeto de vida que ele queira, a escola precisa fazer mais sentido para o nosso jovem, porque a gente está competindo com essa sociedade que traz de tudo para o jovem, com acesso à tecnologia, à rede social, a tudo isso que vem surgindo, a escola tem ficado menos interessante, mas é porque a gente não acerta no diálogo com esses meninos. Eu acho que a continuidade é sim fundamental, mas continuar com o mesmo partido no governo não significa que tenhamos a mesma continuidade de gestão. Nós estamos olhando para trás, vendo o que deu certo, vendo o que deu errado, para tentar acertar daqui para frente. Eu espero que quando vier um próximo governo, um próximo secretário, faça o mesmo. Porque a gente está falando de continuidade independente de partido. As boas políticas precisam ser continuadas. Hubert. Secretário, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar um pouco sobre essas grandes mudanças que o mundo está vivendo. As transformações tecnológicas são incríveis e a educação está mudando no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, o senhor tem feito um trabalho em várias frentes. O senhor mesmo citou esse termo, frentes de trabalho, né? A primeira delas é na questão do currículo. E o currículo, com as novas habilidades, com as novas competências que os estudantes precisam ter. Uma outra frente é a frente da infraestrutura. A sala de aula, a arquitetura da sala de aula é diferente para um aluno que é protagonista do seu aprendizado, vamos dizer assim. Os ambientes da escola, eles precisam ser diferentes diante dessas realidades. Mas a minha pergunta é com relação a uma terceira frente, e alguns colegas já mencionaram a questão dos professores. Acho que o professor, o papel do professor também é muito diferente nesse mundo que está se avizinhando. E esse papel do professor, eu gostaria de saber a sua opinião com relação a como atrair os jovens talentos para a profissão de professor. Na questão da formação, da escola, da licenciatura, da pedagogia, como dar ênfase à questão da prática na sala de aula, que o professor vai precisar ter muita prática na sala de aula. E, finalmente, o professor que hoje já é professor, que está há muitos anos na rede, não é? Como valorizar esse professor? E de forma até criativa, porque com essa nova crise econômica, às vezes o salário, a política salarial não vai poder ser tão intensa, não é? E que outros mecanismos nós teríamos em São Paulo para realmente valorizar os professores que hoje estão na ativa?
Hubert, obrigado pela pergunta. Primeiro, professor é uma peça-chave. Ele não é o responsável por tudo, porque a sociedade precisa olhar para a educação como uma prioridade, a família tem o seu papel, a escola tem o seu papel e, lógico, com isso o professor e os profissionais da educação têm o seu papel. Nós temos que sim discutir o pilar de valorização, a questão da remuneração ela é importante, ela não é só a única bala de prata, mas ela é importante e nós estamos estudando muito nesse momento de crise. Mas tem outros itens de valorização que são fundamentais. Formação de professores, ela é hoje um dos pilares, e inclusive para ajudar a atrair os jovens e futuros professores cada vez mais. Eu acho que, primeiro, a gente cada vez mais precisa ir para dentro da sala, falar como sociedade, reconhecer a importância do ser professor, do ser líder educacional, transformador de uma sociedade. A gente acaba, muitas vezes, desvalorizando a profissão, querendo ajudar, falando das dificuldades somente, e a gente esquece, às vezes, de falar do brilhantismo, da maravilha. O professor que é alfabetizador, por exemplo, que está lá naquela sala de aula, ele vive um momento ímpar que poucas pessoas vivem, que é poder ver o momento de uma criança aprender a ler, aprender a escrever. O quanto vale, o quão importante é isso? Será que os jovens têm noção desse papel transformador? Eu não tive essa noção, porque talvez se eu tivesse a noção que eu tenho hoje, eu teria mudado muita coisa da minha formação, porque eu sou apaixonado hoje por educação. Quantos jovens mais talvez precisem desse empurrão para vir para a educação? E aí, formação dos futuros professores, esse engajamento de sociedade, não é só falar que nós precisamos valorizar, é valorizar enquanto sociedade. Para mim, ele é um papel fundamental. E a formação do professor com novas práticas didáticas, ser mais encantador, trazer essas possibilidades, e não é culpa do professor, é culpa de Ministério da Educação, de secretarias, de conselhos, sejam estaduais, sejam nacionais, que a gente precisa cada vez mais olhar para a regulamentação do que a gente está fazendo. Não dá para um professor passar anos na universidade e chegar na sala de aula, ele não saber muitas vezes o que ele precisa fazer. De novo, não é culpa dele, é culpa da formação que a gente delegou para universidades privadas, que a gente faz nas nossas universidades públicas, e a gente precisa dar mais suporte para o nosso professor, porque se o professor tiver sucesso na aula, ele vai engajar mais ainda os jovens a quererem ser professores. Eu sei disso, vivi isso dentro da minha casa, quando meu filho chegou uma vez e perguntando para ele, o que você quer ser? Ele falou, quero ser professor. Quando ele falou isso a primeira vez, eu achei incrível, fui entender, era um professor que tinha encantado, que tinha sido um grande professor que motivou meu filho a querer buscar esse caminho. Quantos jovens mais a gente pode engajar dessa maneira? Secretário Evaldo agora. Secretário, boa noite. Em recente entrevista, o governador João Dória disse que em 2021 pretende que o Estado recupere a liderança no IDEB, né? Estamos aí, 2021 é depois de amanhã, né? Que cartas o senhor tem na manga, além desse engajamento que o senhor vai procurar com os professores lá na ponta final, para tornar esse compromisso do governador execuível? Evaldo, essa é uma grande pergunta, mas eu não sei se existe uma resposta. Acho que, primeiro, a gente precisa garantir aquilo que é básico. 200 dias letivos, o professor junto com o aluno na sala, com uma infraestrutura melhor, investir especialmente nas escolas que mais precisam de infraestrutura, concluir um currículo que olhe para as competências do século XXI, que olhe para frente, isso é fundamental, construído junto com os municípios, e a partir desse currículo, muita formação de professores, porque ele é uma das chaves do sucesso desse processo, a construção de materiais feito pelos professores. Aliás, a formação tem que ser de formação de pares. O professor, a gente vai lá no município, você chega e pergunta quem é o grande alfabetizador. Você tem lá um professor, uma professora que é maravilhosa alfabetizando. Ela deve ser a formadora. A gente tem experiências gigantescas, maravilhosas dentro da nossa rede
rede, dentro das redes municipais, a gente precisa colocar luz. É mais um ponto importante de aproveitamento das evidências, daquilo que a gente gera, Evaldo. E tenho convicção que, chegando ao apoio que o professor precisa para a escola, trazendo suporte pedagógico dentro da escola, os professores coordenadores recebendo formação, que a gente possa organizar o horário de aula das escolas para ter mais formação e planejamento conjunto dos nossos professores. Isso é fundamental, isso é uma prática que tem dado certo nos lugares que conseguem organizar. São Paulo também precisa olhar para isso, tornar o professor quanto mais tempo possível fixado na mesma escola. Isso é uma coisa que nós vamos perseguir muito, aumentar esse fator. A gente já aumentou um pouquinho esse ano, tínhamos 27%, chegamos a 30%, mas quem sabe até o último ano chegar a mais de 55%. É uma meta que a gente gostaria do professor fixado na mesma escola. Isso é muito importante para ele criar identidade, para ele poder crescer junto com os meninos e tornar a escola mais atrativa. Não tem como a gente falar de resultados sem que o aluno queira permanecer, estar na escola engajado para aprender, com desenvolvimento do cognitivo, do conhecimento, mas também das competências socioemocionais, porque uma vai apoiar a outra. Mas a escola tem que fazer sentido, a escola tem que estar conectada com esse novo século. A gente fala dessa nova escola, a gente precisa chegar nesse século, especialmente na oferta de uma educação para esses jovens. Mas dá para fazer tudo isso? Desculpe, Evaldo, a gente está terminando, a gente vai continuar a conversa no próximo bloco. Agora a gente tem que ir para um rápido intervalo e voltamos em alguns minutos com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva. Só um instante, aguarde. Estamos de volta com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, ex-ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva. Ministro, ministro secretário, ex-ministro, eu queria retomar uma pergunta do Antônio Góes. Ele falou justamente da liderança de São Paulo em diversos campos e nós estamos vendo a situação de São Paulo hoje, praticamente é o único estado que não está falido, porque temos aí 70%, 80% do país com estados falidos. Qual foi o problema real, na sua opinião, do Estado não liderar na questão da educação? Quanto outros estados, por exemplo, Espírito Santo, foi citado pelo João Dória aqui, Ceará, que é um exemplo. Por que São Paulo não lidera também na educação? Bom, eu acho que São Paulo tem uma complexidade que ela é única, talvez, no Brasil. Nós temos 3,5 milhões de jovens estudando na rede estadual, somente na rede estadual. Isso, por si só, é um desafio. Se você pegar a população de muitos estados, entre os municípios, né, e países, é um país inteiro com a sua população inteira. Então, tem uma complexidade pelo gigantismo natural de São Paulo. Nós temos 5.300 escolas, temos 3,5 milhões de alunos, mover isso tudo é importante. Ao mesmo tempo, São Paulo avançou ao longo do tempo, sim, especialmente no 1º ao 5º ano, teve um crescimento consistente. Acho que em alguns momentos teve um problema de continuidade em algumas políticas que poderiam ser fortalecidas, atraindo mais ainda o engajamento, por exemplo, a continuidade do ler e escrever, acho que ela é muito importante para o Estado, é uma referência no 1º ao 5º de suporte, mas chega um momento também que é preciso fazer uma discussão com a rede estadual e com a rede municipal sobre o material desenvolvido. Formação, eu acho que nós chegamos numa etapa que a formação é mais do que fundamental, a formação continuada dos nossos professores, da rede e das redes municipais, mas eu acho que o que mais sinto falta no Brasil, não é nem em São Paulo, é que a escola seja atrativa. Se a gente não conseguir deixar os nossos jovens engajados, querendo aprender, ou seja, aqui a gente pode falar até de autodeterminação, autocontrole, autogestão, competências socioemocionais que são importantes e funcionam melhor com o engajamento. Nos falta isso na educação brasileira, o jovem não sabe responder e a gente muitas vezes não sabe. A escola serve para quê, né? Isso, para mim, falta muito ainda. Secretário, eu acho que essa questão, o senhor coloca muito bem, com clareza,
o tamanho da complexidade da rede. Número de matrículas. A gente olha para o Brasil, por exemplo, todas as matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental estão com os municípios. Aqui na capital, metade das matrículas dos anos iniciais está na rede estadual. Não seria a hora de passar isso para o município? Na verdade, mais do que a metade, isso é sim um desafio. O ideal é que as redes municipais tenham sim o 1º ao 5º ano para que o Estado possa trabalhar mais com o 6º ao 9º. O Estado já tem 70% dos jovens no 6º ao 9º ano, que é uma etapa extremamente desafiadora e ainda faz a gestão do 1º ao 5º ano, que é uma rede muito boa, de qualidade que o Estado tem, é uma rede realmente com muitos bons resultados, mas eu entendo sim que o processo de municipalização é importante para fortalecer a educação. Num projeto para tornar mais leve, né? Esse é um dos problemas. O gigantismo, se é um desafio, e é um dos, não é, lógico, a culpa disso, mas é um dos, certamente, dividir isso com os municípios, um processo que já foi iniciado ao longo do tempo, mas certamente trabalhar com a rede municipal de São Paulo e com algumas grandes cidades do interior é importante. Nós temos hoje 650 mil alunos ainda no 1º ao 5º ano. Secretário, com tantos desafios, uma das primeiras medidas anunciadas pelo senhor foi a mudança das férias escolares, né? Até o senhor pode explicar melhor, mas foi uma mudança que, para que os telespectadores saibam, que reduziu as férias de julho, né? Reduziu um pouquinho das férias do Natal, é isso, e criou 2 outros períodos de férias, né? Que é abril e outubro. Está correto? O que eu queria entender é o seguinte, essa era, de fato, uma medida prioritária para melhorar a qualidade da educação do Estado de São Paulo? Olha, primeiro, não existe bala de prata, mas pequenas ações que, somadas, o conjunto, trazem sim resultados. Se férias longas no meio do ano resolvessem problema de qualidade, nós não teríamos o contrário nas nossas redes. Praticamente só São Paulo dos estados tem 30 dias em julho. Mesmo aqui dentro do estado, a maioria absoluta dos municípios tem férias de 2 semanas no período de julho. O que acontece é que, para aquela família que viaja, o filho tem contato maravilhoso com cultura, com isso, com aquilo, mas o menino que fica lá só na frente da televisão, muitas vezes diminuindo o seu capital cultural, não aumentando, e aí a gente está negando, talvez, a possibilidade de uma continuidade. Ter períodos de descompressão, dizem os estudos, é importante. Quais estudos, secretário, que mostram isso? Quais estudos mostram que... Tem uma série de estudos. Muitos países europeus têm férias longas também no verão. Mas aí depende da característica geográfica, né? Você tem países mais ao norte, por exemplo, que têm realmente férias longas, porque eles concentram muito as férias no verão, porque eles têm um inverno que é extremamente castigado. Né? Mas lá na Espanha, por exemplo, você vê uma divisão diferenciada nos Estados Unidos. Na França tem períodos... Mas o senhor tem estudos objetivos mostrando que isso melhora, não que piore ter férias longas, mas que melhora encurtar as férias? Quando ele tem grandes períodos de férias, a criança, quando volta, ela volta inclusive em níveis anteriores. Você imagina uma criança... que uma situação vulnerável, pobre, que está aprendendo a escrever, está fixando a mãozinha no processo da escrita, por exemplo. Quando ela sai de férias e fica 30 dias sem contato, talvez por não ter continuidade disso com a família, a escola, quando volta, precisa retornar processos anteriores para fazer a continuidade. E nós não estamos diminuindo o tempo de férias, nós estamos redistribuindo, inclusive com a possibilidade, como estamos estudando, de dar atividades para os alunos complementares nos períodos durante o ano, que é importante para que ele tenha opção, especialmente o aluno mais vulnerável. Secretário, uma outra... Deixa eu passar para o Novelinho, que eu cortei ele lá. Uma outra medida que o senhor anunciou no começo da gestão foi essa aula extra, né? Como é que vai dar o impacto orçamentário disso? Professores precisam ser contratados, já há concursos programados para serem abertos, já há concursos realizados de professores não chamados. Como é que o senhor pretende resolver isso até o final do ano para a implantação dessas medidas já no início do ano letivo? Primeiro, só para explicar para quem está nos ouvindo em casa, né? O Inova Educação foi lançado recentemente com o governador. Nós estamos aumentando o número de aulas diárias, aumentando 15 minutos, mas o tempo de uma aula
mudando de 50 para 45 minutos. É lógico que isso tem um impacto, porque nós vamos precisar contratar mais professores ou, especialmente, aumentar o tempo dos professores atuais, que nós temos a possibilidade. Somente agora nós chegamos a 29, quase 30% dos professores com o que a gente chama de 32 aulas ou contratos de 40 horas. Isso é muito pouco na rede. Então, nós temos um potencial para dizer para o professor, olha, aumenta o seu tempo, você consegue, inclusive, dar mais aulas dentro de um mesmo turno. Isso é bom para o professor. O professor, quando tinha que pegar 32 aulas, ele tinha que dar 30 de manhã e deixar 2 aulas para a tarde. Agora, ele pode fazer todas as aulas dentro do mesmo turno. Isso é bom para o professor. Nós aumentamos o tempo de planejamento. Então, a hora-aula do professor, ela será mais valiosa. Por quê? Porque ele continuará recebendo 40 horas por 32 aulas, mesmo que as 32 aulas tenham menos tempo. Aumenta, assim, o tempo para o planejamento. Agora, nós temos um investimento de quase 500 milhões de reais somente para poder cumprir essa carga horária, fazer os investimentos que são necessários para que a gente tenha uma escola. O importante é que, com isso, nós criamos o espaço para ter 2 tempos de aula de projeto de vida, que tem sido um sucesso, não só em São Paulo, no Brasil, com as escolas de tempo integral, um tempo de aula de tecnologia. Nós fizemos uma pesquisa com os estudantes, aquela que eu mencionei no bloco anterior, 91% dos estudantes dizem que é fundamental aprender sobre tecnologia. 94% foram os professores respondendo sobre esse mesmo tema. E também temos as eletivas, que aí a capacidade de criação, que aí vai ser criada a partir dos projetos de vidas, daquele conjunto, daquela escola, feita pelos professores da rede e com coisas incríveis que a gente já está vendo acontecer. É levar isso para todos os nossos estudantes é fundamental. Secretário, eu queria... Desculpa. Só pegar um gancho dessa pergunta que foi feita sobre esse novo programa, e o senhor mencionou o novo tempo de tecnologia que o senhor está criando na rede estadual de São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouco na sua experiência no Ministério da Educação. O senhor também olhou para esse tema com a política de inovação, educação conectada, e a gente sabe que a infraestrutura das escolas ainda é muito ruim para o uso da tecnologia na escola pública. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que o senhor vê também a implementação dessa política de um tempo de tecnologia numa rede que ainda tem muitos desafios de infraestrutura de conectividade, por exemplo. Obrigado pela pergunta. Aliás, quero compartilhar aqui, tem uma pessoa me acompanhando, a Renilda, que trabalhou comigo lá no Ministério da Educação, que hoje compõe a nossa equipe, que é uma apaixonada também por essa área, e a gente sempre discutiu isso, né? Não dá para a gente negar para os nossos estudantes esse futuro que está batendo a nossa porta. Todo mundo fala de revolução 4.0, o Japão já está falando de uma revolução 5.0, a gente nem chegou na 4 aqui no Brasil e já tem outros países olhando lá para frente, machine learning, inteligência artificial, big data, são tantas coisas novas. O nosso aluno precisa sair da educação básica, ele não precisa sair programando, ele precisa sair sabendo que isso existe e que isso está transformando a sociedade. Então, a importância, primeiro, é ter clareza de que a gente precisa ter isso no currículo, precisa ter isso como um direito para os nossos estudantes terem um futuro melhor, conhecer o que está pela frente. Quando eu estava lá no Ministério da Educação, seja como secretário de Educação Básica junto com Mendonça, ou depois como ministro, a gente olhou muito para a educação conectada, para a construção da base. O Educação Conectada é um programa que levou e está levando recursos para a escola. E a escola escolhe no que gastar de acordo com o que a gente chama de nível de maturidade. Então, tem escola que está mais avançada, ela pode escolher, se ela não precisa de internet, porque o Estado já dá, ela pode comprar equipamento para Wi-Fi, ou ela pode comprar equipamento mesmo de educação maker com tecnologia, ela pode escolher aquilo que ela deseja. Mas aqui no Estado nós precisamos fazer um investimento importante de levar a internet com fibra ótica para as nossas escolas. Nós temos 2.300 aproximadamente, precisamos subir para pelo menos 4.000 escolas, aumentar a velocidade com infraestrutura e nós vamos fazer um investimento de 130 milhões de reais. O que a gente não pode é negar o direito dos nossos estudantes de ter acesso a uma educação que está aqui, batendo a porta. A gente não está falando do futuro lá distante, a gente está falando do que acontece já no nosso dia a dia. Secretário, sobre o Inova São Paulo, né, voltando à questão do tempo, né, de divisão, que vou trabalhar aqui com a ideia da expectativa e da realidade. Vocês aumentaram 15 minutos no tempo de aula, reduziram as aulas de 50 para 45 minutos,
numa planilha de Excel isso pode funcionar muito bem. Mas na realidade de uma escola onde a gente sabe que no Brasil os professores perdem muito tempo de aula com indisciplina, na gestão da escola, então você vai ter mais uma disciplina por dia. Então, vai ser o aluno que vai sair de uma sala para ir para outra, vai ter mais um professor. Ou seja, isso tudo, na realidade, pode trazer mais problema para a gestão. A gente pode acabar perdendo mais tempo ainda, o precioso tempo de sala de aula pode acabar resultando em mais problemas. Então, como é que o senhor está preparando a rede para que a expectativa, de fato, se concretize? Góes, essa é uma pergunta muito importante. Primeiro, porque quando a gente lançou, a gente falou muito, olha, a gente precisa de gestão da aprendizagem, apoiar o professor, apoiar a escola na gestão da sala de aula. Os estudos mostram que hoje um tempo de 50 minutos de aula se aproveita 22, 23 minutos de aula efetiva. Aí o resto se perde na troca da sala, na chamada, em outros processos. E a gente precisa trazer cada vez mais aquilo que tem sido feito em alguns lugares. Nós temos redes inteiras trabalhando com gestão de sala de aula, aumentando a efetividade do uso do tempo, né? E aí a Secretaria tem missões, inclusive, próprias dela. Por exemplo, hoje, um professor na rede estadual precisa preencher o diário de classe no papel para depois ir digitar num sistema que existe na secretaria. Ora, é uma duplicidade descabida para o tempo valoroso que nós temos dos nossos professores. Olha, se o tempo do professor é tão fundamental junto com os nossos alunos, nós, secretaria, primeiro, precisamos enxugar essas tarefas, dando o suporte necessário para que ele sobre mais tempo, trazendo inteligência para o processo. Aqui estou falando de uma tarefa, por exemplo, que nós, da secretaria, precisamos fazer para apoiar o professor. Agora, formação com a gestão da aprendizagem, com as melhores práticas, isso tem acontecido também dentro da rede e compartilhando muito bem, isso confiamos sim que vai ser um grande sucesso, especialmente porque a gente vai poder engajar o professor também nesse novo modelo, onde ele vai poder criar muito mais ainda. Secretário, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como avaliar o sistema de educação, quer dizer, essas mudanças são mudanças importantes. O senhor recebeu um editorial muito positivo, inclusive na semana passada, do jornal Folha de São Paulo, apoiando essas medidas todas e chamando isso de passo a passo. Só que no final do percurso, a gente precisa parar e avaliar esse conjunto de ações. O que o senhor está pensando em termos de avaliação do sistema? Eu sei que São Paulo tem um sistema de avaliação, o Brasil tem, e até avaliações internacionais como o PISA, não é? Bom, Uber, esse é um grande ponto, né? Não adianta a gente falar de melhoria se a gente não conseguir mostrar, inclusive, para a sociedade qual é o caminho, quais são os resultados que a gente está conseguindo. Nós temos, primeiro, gostaria de falar da importância das avaliações nacionais para o país, né? Eu acho que ter a continuidade do SAEB, que gera o IDEB, ou seja, a avaliação de português e matemática que nós temos no Brasil, ela é muito importante, especialmente pela série histórica. Acho que em algum momento, talvez até para 2021, o Brasil precise fazer uma alteração, porque também só medir português e matemática também já não é mais suficiente para o que a gente precisa. Mesmo como ministro, falei de acrescentar ciências humanas no nono ano, coisa que vai ser feita como projeto piloto neste momento, neste ano, o que é um dado positivo, ajustar a alfabetização, ter avaliação censitária na alfabetização é fundamental para que a gente possa monitorar, inclusive a própria aplicação da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada recentemente. A avaliação estadual ela é muito importante, o SARESP, porque nós temos os dados com muito mais rapidez, mas ela também precisa passar por um processo de modernização, olhar para frente. E aqui, São Paulo é um estado pujante, é um estado importante da nossa federação e ele precisa também se comparar com o lado de fora. Nós vamos trabalhar com o PISA for School, que é justamente trazendo a avaliação para, neste primeiro momento, aproximadamente 300 escolas, termos também o referencial internacional, que é tão importante para o mundo. E o PISA está olhando logo ali, no ano que vem, deverá trabalhar com as avaliações socioemocionais em conjunto com as do cognitivo, inclusive com uma prova muito mais moderna. A gente precisa olhar para frente nesse processo de avaliação também. O secretário Mozart vai fazer a pergunta aqui. A gente falou aqui muita coisa, mas eu acho que não tocou num ponto central, que é a gestão das escolas.
O senhor, logo no início do programa, falou que precisa de financiamento, precisa melhorar a gestão. Aqui em São Paulo, os diretores fazem um concurso e praticamente têm uma posição vitalícia dentro das escolas. Em vários estados nós temos os concursos, mas tem plano de metas e que pode naturalmente fazer com que o diretor que não alcance as metas perca uma posição. Mas aqui em São Paulo parece que não é bem assim. Como é que o senhor pretende mudar essa realidade da gestão das escolas com base em metas e resultados? Porque isso, inclusive, está dentro do programa de governo do então candidato a governador do estado, João Dória. Bom, essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente vai olhar os fatores de uma escola que tem as mesmas condições, duas escolas, na verdade, com as mesmas condições, e você vê resultados tão distintos, a liderança do diretor da escola, a liderança do gestor público faz muita diferença. E São Paulo tem uma coisa que é somente São Paulo, que é concurso público para diretor de escola. Nós não temos uma solução única no Brasil, mas nós temos um processo único aqui no estado de São Paulo, que é o concurso público. Hoje, nós temos um pouco mais da metade dos diretores concursados e uma parte do que a gente chama de designados. Os designados são, enquanto não há o concurso público, são professores que assumem a direção de escola. Uma das coisas que nós começamos a fazer aqui, que chamamos aqui do programa de líderes públicos, é fazer um processo claro e transparente de avaliação dos gestores, começando pelos dirigentes, estamos neste processo. E eles podem perder E eles podem sair se ele não for bem avaliado, por exemplo, o dirigente, mas ele continuará se ele for bem avaliado, se tecnicamente, inclusive com suporte, com apoio para essa avaliação, para não ser uma coisa da secretária, a cabeça do secretário não gostou do Mozart, então vai trocar o Mozart. Não pode ser isso. A gente tem que afastar isso da escola. Mas também o gestor que não funciona não pode ficar ali naquela mesma instituição, porque ele pode estar, inclusive, atrapalhando. Isso tem que servir para o dirigente, para o diretor da escola, para o secretário. Ou seja, isso é um processo que tem que servir para todos nós. A gente precisa trazer cada vez mais essa cultura. Agora, não é permitir a politização. Uma coisa que o nosso governo não aceita de jeito nenhum é que esse processo vire para algo que tenha uma indicação política, que não pode de jeito nenhum. Isso é a pior prática. O que é importante agora é que a gente consiga construir, estruturar um processo de avaliação, seja para o diretor de escola, seja para o dirigente, seja para a equipe como um todo da secretaria, que possa avaliar e permanecer na função quem funciona para aquilo lá. Secretário, a gente está num momento, mudando um pouquinho de assunto, de um discurso muito ideológico na educação, vindo principalmente do governo federal, cujo presidente foi apoiado pelo governador João Dória. Eu queria saber, senhor, o que o senhor acha desse tipo de discurso que diz que o professor, o senhor que comanda uma rede com tantos professores, acha que o professor, de fato, doutrina os seus alunos do ponto de vista ideológico? O que o secretário de Educação de São Paulo pensa sobre doutrinação de professores na sala de aula? Não acredito que esse seja o nosso principal problema. Aliás, eu acho que esse está longe de ser o nosso principal problema. Eu acho que a gente tem problema quando a gente não dá a formação adequada para o nosso futuro professor. Quando a gente vai lá no banco da universidade e aí a gente não está falando de práticas, de como organizar uma sala de aula, como o Góes perguntou, por exemplo, a gente perde tanto tempo sem ter a melhor gestão da aprendizagem dentro da sala de aula e aí a gente fica discutindo outras coisas que não são o central. Ora, o nosso país, inclusive, elegeu um presidente de uma matriz contrária ao que eles dizem ter de ideologia. Logicamente, grande parte desse eleitorado está dentro das nossas escolas, está dentro da sala de aula, das famílias brasileiras. O ponto não é a discussão desta ideologia. O ponto é, objetivamente, por que uma criança sai com 9 anos de idade sem saber escrever a palavra porco? Eu sempre dei esse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, acho que já usei em diversas entrevistas, né? Na Prova Brasil, você tem um desenho de um porquinho e a criança com 9 anos de idade precisa escrever embaixo a palavra porco. 1/3 das crianças brasileiras não sabem escrever a palavra porco. Se tem alguma ideologia que a gente precisa defender, é a ideologia da aprendizagem. O resto a gente tem que tirar da frente e focar na aprendizagem das nossas crianças. O senhor não está preocupado com escola sem partido?
Eu não acho que esse seja o caminho. Eu acho que a gente tem que chegar na escola e dar o suporte para o professor, para que ele tenha condições de realizar esta aprendizagem, dar materiais, melhorar a infraestrutura da escola. São tantas coisas importantes que precisam ser discutidas com isso. Lógico que se qualquer um abusar da sua posição, seja como secretário, seja como um médico dentro de um consultório ou um professor mesmo, é lógico, a rede precisa resolver isso, a escola precisa mediar esses eventuais conflitos que aparecem. Nós não precisamos, na minha opinião, de uma lei. Respeito o processo legislativo, se discutir sobre isso, ok, mas o foco que a gente precisaria estar discutindo é por que tantos jovens saem da escola, por que as nossas crianças que estão ficando não aprendem dentro da escola. Isso sim é a ideologia que nós precisamos discutir, a aprendizagem, porque se a criança aprender a ler, interpretar um texto, saber matemática, ela vai ter muito mais independência para fazer as escolhas ideológicas que ela desejar para a sua vida. Obrigado, secretário. A gente tem que ir para mais um intervalo. Voltamos em alguns minutos com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva. Fique aí, é só um instante. Estamos de volta para o terceiro. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva. Secretário, o senhor, quando foi ministro do último governo, lidou bastante com as universidades, o senhor mencionou as questões de gestão. Realmente, pelo que o senhor conheceu das universidades, existe muito essa questão de ter muita balbúrdia, festa de gente pelada, essa coisa que parece que está preocupando o atual ministro da Educação? O senhor viu isso nas universidades? Olha, não vi, pelo menos por onde passei, realmente não vi isso. Eu acho que tem a gente precisa colocar em discussão realmente qual universidade ou quais modelos de universidade nós precisamos. Nós precisamos discutir o tempo do professor. Eu sempre falo, olha, a gente cobra que o professor tenha o mesmo tempo para pesquisa, ensino e extensão, que são aquilo que são os objetivos principais da instituição. E eu sempre discuti e falava para as universidades, olha, a gente não pode ficar discutindo e dizendo que todos os professores precisam ter esse tripé. A gente tem que aceitar que tem gente que é um grande professor de sala de aula, que ele talvez fazendo menos pesquisa e fazendo mais aulas, ajude mais o Brasil. E também o contrário, você tem aquele pesquisador que devolve para o Brasil pesquisas incríveis. E esse cara talvez ter menos tempo na sala de aula e mais tempo para pesquisa ou para extensão. Enfim, a gente precisa olhar para os objetivos das instituições. Tem uma série de discussões que nós começamos a fazer, sempre respeitando, olhando para a importância da universidade. Não existe desenvolvimento de um país se nós não tivermos as universidades fortalecidas. Fortalecidas sejam de forma regional, como são importantes as universidades municipais. Hoje estive reunido com vários reitores, inclusive aqui, das universidades municipais no estado de São Paulo, que é uma característica muito importante, são mais de 30 somente aqui no estado, e elas podem nos ajudar muito com formação de professores, formação dos profissionais, desenvolvimento econômico da região, é um papel fundamental. Até uma USP, que São Paulo, por exemplo, não só na USP, mas a soma das universidades em São Paulo tem mais de 50% da pesquisa realizada. Isso é importantíssimo para o país. E a gente precisa desenvolver a partir da seriedade das nossas instituições e com o apoio necessário, considerando que também temos que enfrentar eventuais desperdícios que nós temos, colocar o foco no lugar certo, e isso também, essa regra também tem que servir, se serve para mim como gestor do secretário de Educação de São Paulo, precisa também servir para todos os demais que estão ocupando funções importantes, como é o reitor de uma universidade. Secretário. Opa. Secretário, depois do dia 13 de março, quando 2 ex-alunos invadiram uma escola em Suzano, Raul Brasil, e fizeram aquele massacre que a gente ficou sabendo, esse tema da segurança se tornou ainda mais inescapável, né? Na mesma época, um shopping de Mogi das Cruzes fechou uma livraria e no local abriu um stand de tiro ao alvo. Nesse clima, como é que o senhor pode garantir, tranquilizando os pais dos alunos que todo dia vão para a escola, que eles vão voltar para casa?
Bom, essa é sempre uma pergunta muito difícil, né? Falar sobre o que aconteceu em Suzano, aquela tragédia, aquilo foge da curva de qualquer coisa, né? Quando a gente fala do que aconteceu em Suzano, na Raul Brasil, não é o que aconteceu na Raul Brasil, é o que está acontecendo no nosso país. Há pouco tempo atrás foi uma invasão dentro de uma igreja. Há um pouco tempo atrás, estou falando só em São Paulo, nós tivemos a invasão a um cinema, dentro de um shopping, onde um aluno de ensino superior metralhou pessoas dentro de um shopping, olha, dentro do cinema. Então, nós estamos falando de que sociedade nós estamos nos tornando. Não é só um problema de segurança. Isso também tem questões de segurança, a gente está revendo os nossos procedimentos, desde detalhes simples de como, por exemplo, não precisar mais ir na escola para pegar segunda via de determinados documentos, mudar os sistemas, porque aí você diminui o fluxo, isso são coisas simples. Botar o portão eletrônico na escola, aumentar a ronda, fazer alguns projetos com a Polícia Militar, que é maravilhosa aqui no estado de São Paulo e que a gente vai trabalhar em conjunto com eles para dar mais seguranças para as nossas escolas, mas não é o ponto central. O ponto central é como um menino, como que a gente perde, não é a gente escola, a gente sociedade. Lembrando que esse menino começou a matar lá fora da escola, matando inclusive um familiar. Que sociedade é essa que nós estamos construindo? E aí aqui é um ponto muito importante para a gente. Quando a gente fala de currículo, quando a gente fala de que educação a gente está fazendo, seja na escola, seja na família, que é competências dessas duas instituições, a família tem uma parte importante. Será que a família não deveria ter visto os sinais? Será que a sociedade como um todo não deveria ter visto os sinais desses casos? O que a gente precisa é o envolvimento da família junto com a escola e aí cada vez mais a gente vai acertar. E a segurança ela vai surgir porque educação chegando antes de qualquer coisa. Se a gente não perder esse menino lá no 6º ano, quando ele está mexendo na adolescência, combater o bullying, trazer mais exemplos, como algumas escolas já estão buscando, do acolhimento pelos próprios alunos, onde os próprios alunos procuram criar uma rede de apoio, isso é dar segurança, porque a gente precisa atacar no problema antes. Desculpe, só complementando, nesse caso, o senhor falou da família, esses meninos, eles tinham uma família completamente desestruturada, né? Nesse caso, e eram ex-alunos, né, de uma escola estadual. O senhor acha que a escola poderia ter identificado esses problemas? Com a ausência da família, a escola falhou em identificar, talvez, o perfil desses ex-alunos? Bom, eu não acho que a escola tenha falhado. Ou a educação, sozinha. né, do Estado Veja, de maneira geral? Se falhamos como sociedade. Ele usou uma lan house, alguém poderia ter visto o que ele pesquisou, ele frequentou outros lugares, teve uma série de discussões na rede. Às vezes a gente minimiza uma fala, uma escrita de alguém em algum lugar e acha, não, ele está brincando, ele está falando isso. Quantas vezes, talvez, algumas pessoas da sociedade tenham visto algum comentário que poderia ter despertado? A escola, é lógico, que sempre tem o seu papel, mas não cabe somente à escola. Lembrando que tem outras coisas que geram esses fatores. Não é somente a falta de educação, não foi a falta de um bom professor. Aliás, a Raul Brasil é uma boa escola. E psicólogos? Porque não há psicólogos, né, nas escolas estaduais. Não há nas escolas e não acredito que isso vá resolver. Nós estamos trabalhando, lógico, lá na Raul Brasil agora é muito importante para o acolhimento, então estamos colocando profissionais lá. A Secretaria de Saúde do Estado está nos apoiando muito, assim como a Secretaria de Justiça e o próprio município de Suzano, mas colocar o psicólogo dentro da escola ou numa rede, a gente está trabalhando para trazer para um número determinado de psicólogos para a nossa rede, mas não é para fazer trabalho clínico, não é esse o papel da escola. Nós precisamos identificar o que está acontecendo com os nossos alunos e apoiar os nossos alunos e ter apoio das instituições, cada uma com o seu papel. Escola não é para fazer terapia, escola não é para fazer atendimento clínico, a gente precisa separar. A escola pode e deve ajudar a identificar, como ela ajuda. A gente está falando deste caso que virou essa desgraça, mas quantos casos de abuso foram descobertos por intervenção da escola nesse país? Quantos casos de agressão foram descobertos a partir de escolas, de intervenção de professores dentro da sala de aula ou de merendeiras, que nós tivemos as heroínas lá da Raul Brasil, mas quantas são silenciosamente heroínas pelo Brasil ao descobrir coisas assim? A escola ajuda muito a sociedade, mas a sociedade precisa ajudar mais a escola também. Secretário, queria fazer uma pergunta sobre reforma do ensino médio. O senhor foi, quando secretário do Amazonas, participou dessa discussão ainda lá no âmbito do Conselho de Secretários de Educação. Depois foi para o Ministério da Educação.
secretário de Educação Básica, ministro, colocou de pé essa reforma, a polêmica lá da medida provisória, mas participou dessa construção e hoje é, de novo, secretário de Educação. Muitos dos colegas do senhor secretário de Educação se queixam que hoje tem um problemão para resolver, na teoria é uma reforma que vai aumentar a flexibilidade, o objetivo é diminuir a desigualdade, mas num cenário de falta de recursos e de falta de apoio agora, claro que o senhor não é culpado por isso, mas o Ministério da Educação atual, por exemplo, não tem dado sinais de que vai apoiar tanto. O protagonismo está muito com os secretários de Educação, que estão tendo que se virar sozinhos num cenário de pouco recurso. O senhor acha que é viável que essa reforma no ensino médio, tão idealizada, ela vire uma realidade de maneira positiva? Góes, existe sim muita possibilidade de fazer a reforma acontecer. Primeiro que eu acho que a gente tem que separar. Existem desafios que estão postos para as redes estaduais ou municipais que independem da reforma do ensino médio. Ora, os jovens reclamam da infraestrutura e tem muito problema de infraestrutura. A gente está trabalhando muito sério para isso, para a gente melhorar os tantos problemas que nós temos na nossa rede, Góes. Mas esse problema independe da reforma. Ora, a falta de infraestrutura de um bom laboratório, de uma quadra coberta, da elétrica, da hidráulica da escola funcionando, ele independe. Se não tivesse acontecido nada no Brasil, não tivéssemos reforma, não tivéssemos BNCC, não tivéssemos nada, teríamos os mesmos problemas. Então, alguns dos problemas não têm a origem na reforma do ensino médio. A gente precisa separar. Mas a reforma do ensino médio acrescenta mais coisas, além desses problemas. A reforma traz possibilidades. A gente fala de flexibilidade. A gente está falando de trazer, por exemplo, a possibilidade da criatividade dos professores, que são os mesmos professores. Por que não trazer, por exemplo, uma disciplina de debate no ensino médio com o professor de filosofia sendo professor dessa disciplina? Imagina a riqueza. A gente vê isso hoje em milhares de escolas que já estão fazendo isso, Góes. Isso é uma possibilidade. Você imagina o poder de uma professora, como eu fui no Mato Grosso do Sul visitar uma vez uma escola onde eu gosto muito desse exemplo. Eu cheguei na escola, era em janeiro, os alunos não estavam em aula e a diretora daí, junto com a secretária Maria Cecília, a gente foi visitar a biblioteca porque tinham alunos preparando o acolhimento e lá tinha um menino fazendo desenho. Comecei a conversar, que é muito bom, né, conversar com alunos quando você vai na escola. E tinha um menino fazendo um desenho maravilhoso. Daí eu perguntei qual era a disciplina eletiva dele na escola, que ele já tinha. Ele disse a arte de Frida Kahlo. Eu achei aquilo espetacular e aí me empolguei. Eu disse, nossa, a professora de arte deve ser maravilhosa. Ele disse, não, é a professora de química que está fazendo isso. É a mesma professora da escola que foi desafiada e que encontrou uma grande forma de, por exemplo, trazer química com arte, com a história de uma mulher muito importante, para fazer uma série de debates. São os mesmos professores. A gente precisa entender que a capacidade de criação, a liberdade de criação é fundamental também no processo da educação básica. Eu acredito muito nisso, na flexibilidade, porque você traz o engajamento. Um dos problemas que eu destaquei aqui no início é falta de engajamento para os nossos jovens. Ele não sabe por que ele precisa continuar na escola. Ele não sabe quantos jovens abandonam no primeiro ano do ensino médio porque eles chegam naquele ponto eu não vou ir para a universidade, eu não quero ir para a universidade e essa escola não está fazendo sentido. E nós estamos perdendo o jovem. A única coisa que eu não aceito nesse debate é que a gente não tente, que a gente não busque. O Brasil está discutindo isso há décadas, não é somente de agora. Mas a questão de ter recursos para isso também, né? O senhor não tocou na questão dos recursos. Não, a questão dos recursos, ela sempre é importante. Eu espero, sim, que o Ministério da Educação nos apoie, mas eu acho também que a gente precisa fazer um esforço, sim, de organização na eficiência do gasto. Nós temos muito potencial de trazer mais eficiência no gasto. A organização da escola, ela é possível, sim, termos apoio, e eu espero conseguir fazer isso aqui em São Paulo com uma grande discussão com os alunos. Os alunos, junto com os professores, precisam liderar a construção dessa escola. É muito mais liberdade para a escola construir do que uma rede dizer que todas as escolas devem ser iguais, por exemplo. E o desafio financeiro, ele é grande, ele continuará sendo grande. Ele não está sendo aumentado, no meu entendimento, pela reforma do ensino médio. Ele está, sim, sendo um grande desafio pelo momento que o Brasil atravessa. Mas esse não pode ser o entrave principal. Agora a gente vai para mais um intervalo, voltamos com o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares da Silva. É só um minutinho, retornamos já.
Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares da Silva. Secretário, a gente vai começar aqui com a Camila, que está querendo falar desde o último bloco, então começamos com ela, por favor. Secretário, o senhor falou bastante de alfabetização hoje aqui, né? E a gente falou já, São Paulo é o estado mais rico do Brasil, mas ainda tem 41% das crianças, né, que estão no terceiro ano aqui, um nível ainda considerado insuficiente em leitura. É uma tragédia na alfabetização no Brasil, que a gente tem de uma maneira geral, e que se estende aí por toda a educação básica. E alguns casos de sucesso que a gente tem no Brasil, o Estado tem um papel muito forte de indutor do trabalho dos municípios nesse processo de alfabetização. O que São Paulo poderia fazer para ajudar os municípios paulistas no processo de alfabetização? Primeiro, eu acho que São Paulo tem uma história muito interessante, muito bonita aqui no processo de alfabetização, com todos os problemas e ainda com aquilo que a gente ainda precisa alcançar. Por exemplo, o trabalho do ler e escrever aqui, ele foi sim uma referência para dentro do país. Tanto que vários estados aqui vieram pedir e buscar, beber disso que São Paulo construiu ao longo do tempo. Teve um processo de apoio em determinado momento aos municípios com isso. A gente precisa trazer de novo para a responsabilidade. A Mozart falou uma coisa importante, né? O secretário de Estado não é secretário de uma rede somente. A gente precisa estar junto com os municípios. Não dá para ser uma coisa separada. Então, a gente tem muita inteligência que pode ser compartilhada de parte a parte nesse processo. Não é só o Estado que pode ensinar, mas os municípios também podem e devem nos ensinar em muitas coisas boas. Temos municípios fazendo grandes trabalhos aqui dentro do Estado de São Paulo ou em outros lugares, mas aqui especialmente dentro do Estado de São Paulo, com um processo de formação estruturado, de material que pode ser construído. Ora, a gente está fechando o nosso currículo a partir de uma base nacional que foi recentemente aprovada. Construir o nosso currículo junto com os municípios e construir os materiais, a formação, uma formação que esteja lá mais no local, dentro da escola ou entre escolas, né? Nós temos um processo que a gente pode estar discutindo de indução, que o Estado pode apoiar os municípios e colocar isso como objetivo da vida dos prefeitos. Boas práticas, como a gente vê lá no Ceará, por exemplo, uma das grandes coisas é que eles fazem o material estruturado, eles fazem a formação, São Paulo já fez isso, mas eles trazem uma responsabilidade, inclusive dividindo o ICMS, por exemplo. O prefeito, para acessar uma parte dos recursos do ICMS, precisa ter resultado na educação. Isso também foi importante, não é o único fator, mas também foi importante. A gente precisa olhar para todas as possibilidades. Isso pode ser adotado aqui? Ainda é uma discussão muito inicial, mas é um bom debate que precisa ser feito. Né? Muito certo. Mas não é sozinho, né? Sim. Não adianta só, de novo, colocar mais dinheiro ou fazer. Você está começando essa discussão aqui sobre o ICMS? Nós estamos discutindo internamente na Secretaria sobre essa possibilidade, mas estamos longe ainda nesse debate. Eu acho que essa pergunta tem a ver com aquela minha primeira pergunta, né? Que é o regime de colaboração. Uhum. Isso que a Camila colocou e que o senhor coloca agora tão bem, que é a questão do sucesso do Ceará, veio pelo regime de colaboração, né? E eu acho que São Paulo tem que avançar muito nisso daí, né? E eu acho que esse vai ser, na minha opinião, um dos desafios da sua gestão no campo da educação, na minha opinião. Mas eu queria colocar um ponto, Lessa, que a gente falou aqui de violência, falou aqui das perdas de posição do Estado de São Paulo na educação, não é algo que vem caindo, já era previsível. E eu acho que, para mim, no Inova Educação, a grande coluna vertebral, desculpe, não foi tecnologia é ponto de partida, não é ponto de chegada. Nós falamos da questão da violência aqui também, com o Evaldo. Para mim, e não vi o senhor tocando, é a questão da educação integral, que desenvolva plenamente os nossos jovens e as nossas crianças. Mas eu não vi aqui isso dentro do seu mindset, dentro do seu pensamento. Mozart, talvez eu tenha me passado por ter isso tão presente na minha vida, que o conjunto do projeto de vida, das eletivas, com a tecnologia e mais tudo aquilo que a gente faz dentro do cognitivo, dos nossos componentes curriculares, o desenvolvimento do currículo, no final das contas é para alcançar aquilo que a gente sempre desejou na educação, uma formação integral. A gente não fala de
tempo integral. É muito diferente. O tempo é importante. Lógico, quanto mais tempo pudermos ter, logicamente será melhor para o nosso estudante. Mas não dá para fazer uma educação integral, em tempo integral para alguns, e não trazer isso que funciona para todos. Não dá para a gente mais discutir que o cognitivo é fundamental, e ele o conhecimento ele é fundamental, mas sem desenvolver o que a gente chama de competências socioemocionais para a formação integral do indivíduo, que jovem é esse que a gente vai formar, né? As nossas empresas hoje contratam pelo cognitivo, pelo conhecimento, mas acabam demitindo porque ele não tem as competências socioemocionais, trabalho em colaboração, autocontrole, determinação, por exemplo, que são coisas que podem ser potencializadas, especialmente, por exemplo, na etapa do 6º ou 9º ano, que é uma etapa esquecida. Então, trazer este conceito, que está espalhado em tudo isso que a gente está tentando fazer com a formação integral do nosso jovem, é fundamental. Aqui talvez seja, não existe bala de prata na educação, mas a grande aposta que a gente tem é trazer este conjunto de coisas para que o jovem possa olhar essa formação integral como a alavanca, a catapulta, sei lá, o trampolim da sua vida, né? Secretário, aqui em São Paulo, a gente, nos anos passados, os professores tinham uma relação com o Estado absolutamente beligerante. O senhor, e talvez isso explique muita coisa, e o senhor fala da necessidade de colaboração com os professores. Que passos a Secretaria está dando para se aproximar dos professores e evitar justamente essa característica muito beligerante que a gente assistiu ao longo aí dos últimos anos? Eu acho que quanto mais a gente puder aproximar dos professores, e isso é um desafio gigante, né? Nós temos 190 mil professores na rede, 150 mil em sala de aula, 147 mil para ser mais preciso. Ninguém tem algo parecido nesse país, por exemplo. Como é que a gente ouve 147 mil? Como que a gente constrói políticas junto com eles? Como que a gente constrói um currículo junto com os professores que seja deles? Como que eu dou passos importantes para confiar cada vez mais no professor para esse processo de formação integral, como a gente conversou agora aqui? Isso é talvez um dos maiores desafios. Alguma coisa que o senhor já tenha captado que tenha que fazer? Para mim, uma das coisas importantes é, primeiro, confiar no trabalho que eles podem fazer, ouvi-los, e aqui tem um processo de escuta que é muito variado, né? Nós estamos trabalhando desde ouvindo professores em grupos focais, que eles podem chegar e dar a sua opinião com maior detalhamento, a organização de workshops, seminários, de divisão, compartilhamento de boas práticas, ouvindo, por exemplo, a gente fez um encontro com diretores da rede estadual, com 1.500, a última mesa era mais ou menos um Roda Viva, só que com os professores falando e a gente ouvindo, por exemplo, o que cada um daqueles diretores, professores, pensa sobre... Eu estava no meio, só não era assim redondo, eu estava literalmente no meio. Mas a minha fala era só como alguma resposta que eles pedissem, porque a palavra era deles. Então, tem vários momentos que são esses. A gente precisa aprender a usar a rede social, não para ficar nessa coisa beligerante, eu contra ele, ele contra o fulano, não dá para a gente ficar nisso. Mas como que a gente aproveita cada vez mais as redes sociais para ouvir o professor, para chegar perto desse profissional ou do estudante, né? A gente está falando do profissional, não só do professor, de todo o quadro de profissionais da educação. É fundamental que a gente lembre da importância do diretor, do professor coordenador, do mediador, de tantos outros papéis que nós temos dentro da escola, da diretoria de ensino, que ela é um braço da secretaria, ela que faz com que a gente chegue mais próximo da rede, ela é um filtro, um ponto importante de chegada das informações das redes, quando isso está mais conectado com a ponta, é mais importante. A gente fez pequenas coisas. A gente estava fazendo, para encerrar essa pergunta, fazendo o planejamento estratégico da secretaria. Aí eu desafiei a minha equipe, eu disse, olha, visitem uma escola com grande resultado e alguma que tenha desafios maiores pela frente, para cada um dos colaboradores que estava discutindo. A riqueza disso foi que muitas pessoas da área meio, o cara que trabalha lá no financeiro, ele disse, nossa, voltou com
com uma vontade de mudar, um desejo putz, como é que eu tenho uma escola ali com uma realidade tão ruim, outra que está conseguindo superar, e o que eu faço na minha tarefa, no meu mundo aqui, para ajudar a transformar essa realidade. A gente precisa mais disso dentro da nossa rede, e eu falo isso muito para a equipe da Secretaria. A gente precisa estar mais próximo da ponta, vendo o que dá certo e vendo quais são os problemas e ouvindo as pessoas. Novelini. Secretário, o senhor acha que o senhor pretende rever a política de pagamento de bônus aos professores? Acha que essa é uma boa medida para se aproximar dos professores e evitar essa beligerância que o Lessa se referiu? Olha, eu acredito que a política de bônus, ela pode dar certo, desde que ela esteja dentro de uma medida razoável. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu esse ano. As metas definitivas do plano de bônus do Estado de São Paulo foram publicadas após a avaliação. Ou seja, eu publiquei como secretário no ano de 2019 quais eram as metas para o ano de 2018. Não faz nenhum sentido você ter um sistema, no mínimo, desequilibrado. O bônus tem que ter previsibilidade, tem que ter uma organização e tem que fazer sentido. E tem que ser alcançável, tem que ser possível de ser alcançado. A gente precisa discutir. Não creio que seja terminando com ele, mas a gente precisa redesenhar, inclusive, junto com os professores. O Góes falou sobre financiamento, questão do financiamento da educação. Como é que o senhor está vendo a discussão do Fundeb no Congresso? Olha, essa talvez seja uma das discussões mais importantes que nós tenhamos nesse ano. O Fundeb é um instrumento muito importante na educação brasileira, é fundamental para o Estado de São Paulo. A gente está falando de regime de colaboração. O Estado de São Paulo repassa aos municípios, por conta da regra do Fundeb, 7,5 bilhões de reais. Se não houvesse o Fundeb, para a rede estadual, esse recurso ficaria no Estado, mas ele vai para os municípios, porque você vê municípios que não teriam condições de ter educação se não recebessem, por exemplo, esse recurso que vai do Estado, que arrecada, que vai para os municípios. Então, ter isso é fundamental, no mínimo renovar o que a gente tem, mas a gente talvez tenha a oportunidade de melhorar o mecanismo, aprimorar o mecanismo, mas é fundamental que este ano seja um ano de união de todas as frentes, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, que a gente coloque a educação no centro e que o Fundeb, o financiamento principal da educação básica no Brasil, seja garantido, prorrogado e, quiçá, tomara a Deus, que com melhoras ainda. Desvinculação também, secretário? Não dá para a gente discutir desvinculação na educação. Acho que o Brasil precisa ter a vinculação garantida, os 25% são fundamentais dentro do processo educacional. Sou defensor incondicional desse processo. De novo, eu defendo mais recursos para a educação sempre que possível, especialmente quando tivermos saúde financeira no nosso país. Temos que enfrentar as reformas, tem coisas importantes a serem feitas, mas nós não podemos sacrificar a educação. Eu costumo dar um exemplo que, se você tem uma família onde o pai e a mãe estão empregados e um deles fica desempregado, ele vai cortar várias coisas dentro de casa. Ele vai cortar o ar-condicionado, ele vai cortar o cinema no fim de semana, a ida num restaurante, qualquer coisa, mas ele não corta a escola do filho. Ele vai batalhar para que o filho possa ter a condição da educação. Seja o mais pobre ou mais rico, o pai e a mãe sonham com uma educação melhor para o seu filho. Nós temos que ser esse pai e a mãe. Nós temos que fazer o sacrifício no lugar certo. E ter certeza, e eu tenho certeza disso, de que a educação pode dar um salto gigantesco com o financiamento, com as condições adequadas. Acho que o Brasil precisa tomar essa decisão, como outros países que avançaram já tomaram, colocar prioridade como nação na educação. Secretário, infelizmente o papo está muito rico, mas o nosso tempo está terminando. Então eu queria fazer algumas perguntas, já que sou secretário de Educação, sobre alguns hábitos de leitura do senhor. O senhor já leu o Olavo de Carvalho? Não. Não está entre as suas prioridades? Não. Neste momento, não. Franz Kafka? Não tenho também esse hábito de leitura. Tem alguma preferência, algum livro de cabeceira?
Um dos livros que me marcou mais recentemente foi Alfabetização, a Questão do Método, de Magda Soares, que, aliás, é um livro que ganhou o Jabuti, um livro que é fantástico, onde ela faz uma releitura das próprias coisas que escreveu ao longo do tempo, falando de quais caminhos para a alfabetização. É muito apaixonante olhar uma história como a da Magda sendo contada dentro de um livro muito bem escrito. Você recomendaria aos professores, por exemplo, a leitura desse livro? Recomendaria e recomendaria e recomendaria. Perfeito. O senhor gosta de música? Gosto, adoro música. Por exemplo, o senhor é um gaúcho que passou pelo Amazonas, viajou pelo Brasil inteiro. Que música o senhor gosta? Olha, eu sou mais chegado a rock, pop rock. Eu gosto muito de Legião Urbana. Certamente é uma das minhas bandas favoritas. Tem algum no topo da sua playlist? Acho que talvez a velha e tradicional Tempo Perdido, que eu adoro tocar no violão, adoro cantar. Foi uma das primeiras músicas que ensinei meu filho a tocar no violão, então acho que talvez até pela ligação com meu filho, essa seja uma das músicas que eu mais gosto. Uhum. Tem algum ídolo na história do Brasil que o senhor guarde, assim, que seja um exemplo para o senhor? Olha, lógico, eu tenho meus ídolos familiares, que são meus pais. Eu acho que, para mim, meus pais sempre foram um norte importante. Mas eu cresci com meu pai, é repetitivo talvez, né? Enfim, mas vendo o Ayrton Senna, quando eu era criança, levantar aquela bandeira, para mim isso sempre foi muito importante, até porque era um momento de ligação da minha ligação com meu pai. Era uma coisa para mim muito importante, aquele domingo de manhã, aquela esperança de ver a bandeira brasileira. Era uma época muito difícil, inclusive, né? Algumas das vitórias do Senna foram em anos incrivelmente difíceis para o Brasil, e nesses momentos difíceis, quando a gente atravessa e encontra um ídolo desse, ele gera esperança, né? Eu era muito jovem, mas eu vi isso, significou muito para mim, inclusive criando um elo com meu pai, que sempre acordava de manhã, de madrugada, para a gente ver aquele momento. Uma frase para terminar? Eu não sei se você repetir a frase com perfeição, porque eu não costumo fazer isso, mas eu gosto muito de uma frase do Einstein, né? Que ele diz que quando a mente se abre para uma nova ideia, ela nunca volta ao mesmo tamanho, ela sempre será maior. E eu acho isso incrível. Na nossa sociedade, com tantos problemas, a gente precisa de novas ideias. E Einstein já falava isso há tanto tempo atrás. Eu gosto muito dessa ideia, né? De me abrir a uma nova ideia, porque espero que minha mente seja ainda maior com isso. Ótimo, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais desta edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Mozart Neves Ramos, da Camila Pereira, do Hubert Alqueres, da Renata Cafardo, do Antônio Góes, do Evaldo Novellini e do nosso cartunista da balbúrdia, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora, especialmente ao secretário Rocieli Soares. Boa noite, boa semana. Segunda-feira tem mais. Até lá.